Beleza, voltamos agora, dando continuidade, lei de execução penal, já voltamos com questões, olha aí, se liga aí, duas questões para a gente sentir o drama, para você visualizar a aplicabilidade, isso é fundamental. Além de eu trazer o conteúdo, trazer para você questões para você ver, professor, como isso é cobrado, como que cobra esse tema? Tá aí, vamos ver uma questão? Considerando que o cumprimento da pena deve ser pautado pela individualização da respectiva execução, bem como objetivar a integração social do condenado, a Lei 7.210 dispõe acerca de medidas a serem tomadas. Nesse sentido, no que diz respeito às regras da classificação dos condenados, na LEP, assinale a alternativa correta. Então, falando em relação à classificação. Os condenados serão classificados segundo a sua respectiva periculosidade? Não, você já sabe que é segundo seus antecedentes e personalidades. Caiu por terra. B. A classificação será feita pela CTC, que elaborará o programa individualizador da PPL, pena privativa de liberdade, adequado ao condenado ou ao preso provisório. Correto, né? Até aqui, por enquanto, é a B. Letra de lei. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto deverá ser submetido no início da execução ao exame criminológico. Regime aberto? Não, né? A lei fala referente ao fechado e ao semi-aberto, né? Beleza, então. Não é a C. Apenas os condenados por crime hediondo praticado doloso ou culposamente serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Não, né? Eles falam lá ao condenado por crime doloso contra a vida, contra a pessoa, contra a dignidade sexual de vulnerável, beleza? Então, gabarito realmente B de bola. Vamos ver outra? Eu quero que você perceba a aplicabilidade, que são questões que já foram cobradas no concurso, há alguns até de polícia penal aí, né? Mais específico de polícia penal ainda. A lei de execução penal prevê em seu artigo 10, né, que assistência ao preso, olha, assistência e o internado, né, é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência estende-se ainda ao egresso. Lembra que a gente viu que a assistência, cadê? Vamos voltar lá? Ó. Essa assistência aqui, eu até falei, ó, essa aqui, ela estende-se ao egresso. Quem é egresso? Quem é egresso? Vamos ver se você lembra. O liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, né? E o liberado condicional durante o período de prova. Então você decorou. Beleza, você decorou quem é, né? Certo, vamos ver a questão então. Assistência à saúde, beleza, entende ao egresso. Dessa forma, a assistência será material, a saúde jurídica, educacional, social e religiosa. Com relação aos tipos de assistência citados, é correto afirmar que a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, beleza, né? Compreenderá somente atendimento médico, não, a gente viu lá médico, farmacêutico e odontológico, lembra que eu falei? A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados com recursos financeiros, não, é sem recursos financeiros. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, ok? Vestuário, ok? Instalações higiênicas, gabarito C de cachorro. A assistência, vamos ver se esse é o C mesmo? Confirmar agora, eu tiroteio. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar, não sendo necessária, entretanto, a formação profissional do preso e do interessado. Ela vai buscar ali, né, a formação, vai ter o aprimoramento técnico profissional, né? Então já caiu por terra aí. A assistência social tem por finalidade de amparar o preso e ao internado e prepará-los para o retorno à vida em liberdade, não à carceragem. Portanto, gabarito aí é realmente a letra C, viu? Então aqui nós vimos, ó, a aplicabilidade, você viu como é cobrado em alguns concursos. Vamos dar continuidade no conteúdo na lei de execução penal e depois teremos mais questões. Entramos agora no título do trabalho, título muito importante aí, dando início ali mais ou menos consagrado no artigo 29, né? Título não, capítulo 3, beleza? Do trabalho está no capítulo 3 da Lei de Execução Penal. Essas são questões de nomenclaturas, né? A gente tem título, dentro do título a gente tem capítulo, né? E dentro do capítulo nós temos seções. Essa aqui seria a ordem topográfica, mais ou menos, assim, da lei, ou do Código Penal, Código de Processo Penal, beleza? Aí tem cis, além dessas coisas, esses detalhes aí, mais para fins quando eu falar. Capítulo, título, é só relacionado à ordem topográfica.
inicia ali no artigo 28. E aí o trabalho, né, o artigo 28 fala o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Então, do trabalho, já tiramos já aqui do artigo 28, que ele é o quê? Um dever. Ó, ele é um dever. Beleza? O trabalho, ele é um dever, certo? Outros apontamentos referentes ao trabalho. Isso aqui nós estamos falando, gente, o trabalho, ó, o trabalho do preso. O trabalho do preso, ele é um dever, né? Ele é um dever, nós veremos algumas diferenciações, né? E ele tem finalidade educativa e produtiva. Aqui está no artigo, vou colocar aí, ó, artigo 28. Pode abrir aí. Pode abrir aí. E algumas coisas importantes que estão nos parágrafos subsequentes. Eu coloquei o trabalho do preso, ele não está sujeito ao regime da CLT, beleza? Não está sujeito ao regime da CLT. Porém, cuidado, que um dos direitos do preso, nós veremos ali, que é a previdência, beleza? Social. Ele não está sujeito à CLT, mas nós veremos essa questão de direitos lá na frente. Não está sujeito à CLT e o salário não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, beleza? A remuneração dele. Então, muita atenção aí, que já foi explorado demais também. Finalidade educativa produtiva, o trabalho não está sujeito à CLT, além de ser um dever do preso, a remuneração que ele irá receber não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Se o salário mínimo fosse 1.000, né, a remuneração seria no mínimo R$750. Beleza? Tipo isso daí, mais ou menos. A observação está aqui lá no final, é um dos últimos artigos da Lei de Execução Penal. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Por que o condenado a crime político não está a trabalho? Por que eu trouxe essa observação? Porque o condenado, sem ser crime político, condenado, ele é obrigado. Ele é obrigado ao trabalho, certo? O provisório não. Provisório, ele é facultativo. Agora, se esse condenado for condenado por crime político, ele não está obrigado ao trabalho, beleza? Vamos ver o artigo 29 aqui, ó. O produto da remuneração, esses 3/4 aqui, né, deverá atender, e a lei já traz um decorte ali do salário do preso, um desconto na folha. Vamos dizer assim, o polícia tem o consignado, né? Ele vai lá e puxa o máximo que dá para arrancar, pagar em 180 parcelas, chega some. E aí o que acontece? Aqui a lei também já traz para o preso, ó, a sua remuneração, esses 3/4, você não vai pegar ele inteiro assim não, né? Esses 3/4 inteiro não, você vai sair, primeiro vamos abater algumas coisas aí, né? E aí depois o que sobrar vai ser depositado ali na sua caderneta para a formação do pecúlio, né? No seu pecúlio. O que deve atender? Esse produto da remuneração deve atender aí a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinado judicialmente. Gente, lá eles vão colocar ainda que não determinados. Beleza? Eles vão colocar desse jeito na sua prova, vai estar errado. Cuidado para você não cair nessa casca de banana. O salário vai ser destinado à indenização do dano. Não vai? Beleza, mas desde que o juiz determina ali, beleza? E não for reparado por outros meios. Vai ser destinado à assistência à família, a pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado. Então, o preso, ele gasta, ele gera custo para o Estado, né? Então, esse salário dele vai ser destinado também a reparar esse custo aí. Beleza? As tarefas executadas como PSC não serão remuneradas, gente. Isso aqui é óbvio depois que você aprende, né? E vai falar, isso aqui é óbvio, mas se você não tem um conhecimento, obviamente não é óbvio, assim como não foi para mim, né? No primeiro momento. Olha só, prestação de serviço à comunidade é uma pena restritiva de direito. Imagine você receber para cumprir uma PRD, uma pena restritiva de direito, beleza? Ah, mas o preso recebe, porque ele vai ter o trabalho obrigatório, né? Eu tô falando assim, nós estamos visando aqui fins estritamente legais. Se eu concordo, se eu não concordo, não vai adiantar a minha opinião. O que vai adiantar é você passar na prova, você tem que conhecer a LEP, né? A minha opinião não vai adiantar muito, porque se dependesse de mim, né? Enfim, PSC é uma pena restritiva de direito. Obviamente, ela não será ali remunerada. O cara cumprir, ele foi condenado a uma PPL, uma pena privativa de liberdade.
Só que o juiz analisou os requisitos lá do 44 do Código Penal e falou, não, vamos substituir essa PPL por uma PRD. A PRD, a pena restritiva de direito, ela é substitutiva da privativa de liberdade. Vamos aplicar uma PSC nele, prestação de serviço de comunidade? Aí vamos lá e vamos remunerar ele para ele cumprir uma pena. Não, não existe isso, beleza? Então, a PSC, ela não tem o caráter ali, ó, de remuneração, não, beleza? As tarefas executadas como PSC não serão remuneradas, tranquilo? Já foi cobrado demais. Gente, isso aqui tudo não tem nem como eu fazer uma ordem de precedência de importância para vocês. Isso aqui tudo é importante. Joga no QC aí, vai fazer as questões de carreiras policiais cobradas, você vai ver que isso é importantíssimo, beleza? Do trabalho interno, então você viu que o condenado ele é obrigado ao trabalho, uma observação ao artigo 200, beleza? Que lá o crime político não está condenado, o condenado político não está obrigado. E tem o trabalho interno ali do preso provisório. Esse ele é facultativo, podendo ser realizado somente no interior do estabelecimento. A contrário, se você fala, se o provisório ele é facultativo e só pode ser realizado no interior, quer dizer que tem a possibilidade do condenado realizar no externo, vamos colocar, senão fica externo. O trabalho externo é possível, beleza? Então, tranquilo. Nós veremos já o trabalho externo aqui embaixo, obviamente do condenado. A jornada de trabalho não pode ser inferior a 6 horas, nem superior a 8 horas, com descanso em domingos e feriados. Atenção, que o trabalho, ele gera, né, a remissão da pena. Ele gera remissão. Essa remissão pode ser tanto pelo trabalho, nós veremos já, quanto pelo estudo, né? E aí, ele, a cada 3 dias trabalhados, vai abater um dia na pena. E a cada 12 horas de estudo abate um dia. Mas o estudo pode ser apenas no limite máximo de 4 horas por dia. É o máximo de estudo que ele pode fazer. Então, ele pode trabalhar, vamos colocar aqui, ó, trabalhar 8 horas no dia e estudar mais 4 horas. Quando der 3 dias, ele vai ter 12 horas de estudo, 3 dias de trabalho, obviamente. Quando der 3 dias, é 3 dias. Aí ele vai bater quantos dias na pena? 2 dias. Por quê? Porque é o seguinte, a cada 3 dias trabalhado vai bater um dia. Então aqui ele vai bater um dia e a cada 12 horas de estudo é mais um dia. Aqui ele vai bater outro dia. Certo? Mas aqui você vai entender lá, depois eu explico mais calma, caso você não tenha entendido nesse primeiro momento. Eu já foi fazendo um link. Beleza? Porque o trabalho e o estudo, ele é remissão. Então, eu trabalhei 3 dias, abate um dia na minha pena. Trabalhei 3 dias, abate um dia na minha pena. Só que eu posso trabalhar e estudar 4 horas por dia. Porque é 12 horas dividida de modo que não ultrapasse 4 horas. Então, 12 dividido para 3 dá 4. É o máximo de horas que eu posso dar por dia, são 4. Se eu trabalho 8 horas e estudo mais 4, quando der 3 dias, eu vou abater um dia pelo trabalho e eu vou ter dado 12 horas de estudo. Então, eu vou abater mais um dia pelo estudo. Então, a cada 3 dias, eu trabalhando e estudando, eu não, porque eu não sou preso, sai pra lá. O preso trabalhando e estudando, ele vai conseguir abater 2 dias. Na lei, para fins de questões. Na prática, se eles conseguem, aí o problema já é do Estado lá, ou dele, né? Mais dele mesmo, que vai se lascar mais tempo lá na cadeia. E eu acho bom, né? Então, tranquilo. Remissão pelo trabalho e pelo estudo, depois a gente vai ver uma parte específica dessa, licença. Jornada de trabalho, 6, 8, você compreendeu? Não inferior a 6, nem superior a 8. O trabalho externo, ele pode ir para o provisório? Não, o trabalho externo é só para o condenado, beleza? Para o condenado é em regime fechado e pode ser somente em serviço ou em obras públicas. Só que, atenção, o limite máximo é de 10% de preso em relação ao total de empregados. Se nós temos 100 empregados na obra, tem 100 funcionários. Quantos presos que eu posso ter trabalhando ali? Apenas 10. 10 presos. Tranquilo? É essa a lógica. Então, obras públicas é admissível o trabalho externo, né, com limite máximo de 10% do total de funcionários. Obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta. Quando eu falo lá, direito administrativo, União, Estado, DF, município, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia aí, sociedade de economia e autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, e me fugiu da mente qual a outra da administração indireta. Daqui pro final da aula a gente leva.
União, Estado, DF, município, meu Deus, autarquia, fundação pública, quase que passa batido. Essa é a administração direta, lá do direito administrativo. Ou em entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Tá vendo aí? Então, é admissível em entidades privadas? Sim, tá aqui, ó. Trabalho externo é admissível, obras públicas ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Beleza? Limite máximo, 10%. Tem que ter cumprido 1/6 da pena, tem que ter aptidão, disciplina e responsabilidade. Beleza? Então, ele foi condenado a 20 anos. Você vai pegar 20, dividir por 6 e quanto der é o mínimo que ele tem que ter cumprido para poder ir para o trabalho externo. Beleza? No caso, 20 dividido para 6 dá 3,33. A calculadora me falou aqui. Beleza? 3,33, ou seja, 3 meses e 3 dias. Vamos dizer, 3 anos, 3 meses e 3 dias. Quando ele cumprir isso aqui, 3,33 aqui, né? Dias, aí vai acontecer o quê? Ele vai poder estar apto, né? Para fazer o trabalho externo. Obviamente, desde que ele tenha também aptidão, disciplina e responsabilidade. Isso aqui, o exame criminológico vai ser analisado junto, beleza? Aquele exame criminológico vai ser analisado também, os antecedentes. Falta grave gera revogação do trabalho externo. Gente, o preso comete uma falta grave. A falta grave está prevista na lei de execução penal. Ele vai ser o quê? Vai ser, obviamente, ali advertido consequentemente, né? E vai perder o trabalho. Aí ele vai sofrer as consequências do processo, um PAD aqui dentro da LEP aqui. Beleza? Tranquilo? Muito importante vimos essas disposições aqui referente ao trabalho. Vamos ver uma questão interessante que eu achei para trazer para vocês, atualizada. Questão aparentemente difícil, mas vamos com calma. Ela é difícil por causa do português. Isso aqui você precisa dominar o português praticamente, ó. Em relação à contagem de tempo para remissão da pena, é correto afirmar que o direito à remissão não prescinde do efetivo e comprovado exercício das atividades laborais pelo educando. Gente, não prescinde quer dizer não dispensa. Prescinde quer dizer dispensável, dispensa. Não prescinde é a mesma coisa que imprescindível, indispensável. Vamos lá traduzir agora. Ó. O direito à remissão não dispensa do efetivo e comprovado exercício das atividades laborais. Realmente não dispensa. Você tem que comprovar o exercício das atividades laborais pelo reeducando, gabarito A. Uma questão simples, só que com casca de banana se o cara não passar, não ler com calma. Mas isso aqui foi até um julgado, beleza? E eu trouxe lá no final da aula, a gente vai ver só teses, julgados, beleza? E eu trouxe para vocês que foi cobrado. Essa questão foi de promotor, né? É uma prova recente, mas eu trouxe para você visualizar que eles estão já caminhando no sentido de cobrar julgados. Ah, mas essa questão especificamente foi de promotor. Beleza, mas você pega diversas questões de polícia penal cobrando julgados também. Apesar de que em execução penal, a gente é muito letra de lei, porque tem julgados, mas não tão quanto tem por exemplo, no direito penal, no processo penal. Beleza? Então, muita atenção. Ao final nós veremos essa questão novamente, já fazendo o link no julgado. Beleza? Vocês compreenderam a questão da remissão, né? Da remissão que eu expliquei aqui. Eu quis trazer essa questão realmente para trazer especificamente esse julgado e esse detalhe, para você ver que às vezes uma resolução não é apenas você ter o conhecimento técnico da matéria, mas conhecimento da palavra de português, do português em si, né? Eu lembro no meu concurso, né, no cargo que eu estou atualmente, que é da Polícia Militar do Pará, na prova, foi cobrado aquela súmula ali daquela teoria da Amórcio, teoria da apreensio, lá do furto, né? Aí lá trouxe a alternativa A, idêntica à alternativa E, só mudando, né? Então não é idêntica, a palavra prescindível e imprescindível. Aí trazia lá, é prescindível a posse mansa e pacífica. E na E, é imprescindível a posse mansa e pacífica. Né? E é dispensável, o certo é prescindível, é dispensável a posse mansa e pacífica. E aí, muita gente depois da prova comentando, porra, errei porque eu não sabia a diferença de prescindível e imprescindível.
Então, muita atenção aí, beleza? Vamos lá continuar então? Deveres e direitos, tá aí, ó, deveres e direitos. Né? Engraçado, né? Parece que tem mais direitos, né? Estranho, esses preços estão na Fofolândia. Não, né? Não, gente, calma. O cerol corta fino no fritar dos ovos lá dentro, beleza? O cerol corta fino. Constituem deveres do condenado. Corta fino porque a lei é seguida a risco, pessoal. Tá? Você está pensando em métodos extra legais aí, não. Isso não acontece aqui no Brasil, não. Beleza? Ó, constituem deveres do condenado. Que é você ter o conhecimento, eles cobram sim. Antigamente, inclusive em aulas que eu já gravei anteriormente, eu nem entrava muito nos deveres e nos direitos. Só que se você faz uma análise, tem uma certa cobrança que a gente tem mais liberdade para trabalhar, com mais calma, com mais cautela. Então, trouxe os direitos só para a gente ler e você compreender essa diferençazinha de direito e dever. Por quê? É interessante que os direitos eu quero trabalhar porque tem a suspensão como consequência de ele cometer uma falta, né? Alguns direitos podem ser restringidos. Mas vamos ver os deveres primeiro. É dever dele, né? Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, né? Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deve relacionar-se, inclusive com outro preso. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Conduta opostas, aqui, ó, essa aqui já foi cobrada. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão da ordem ou da disciplina. Gente, cuidado! Quando o cara vê isso na questão, no primeiro momento, ele vê relacionado à fuga, ele não consegue associar isso a um dever, mas é porque ele tem que ter uma conduta oposta. Vai fugir não, tô indo pro outro lado, não quero fugir, não vou participar dessa fuga não. Policial penal, ele tá querendo fugir ali, ó, os presos estão querendo fugir, os presos não querem no cacete. Beleza, mas ele tem que ter uma conduta oposta a esses movimentos subversivos da ordem da disciplina, beleza? Muito interessante, porque já foi cobrado. Na hora que eu bati o olho, lembrei. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Tá vendo? O trabalho ele é um dever do condenado, tá vendo? Submissão à sanção disciplinar imposta. Então, ele pode ser penalizado, né? Por cometimento de atos aqui dentro, né? Ficou diferente, mas enfim, beleza. E aí ele vai ser submetido, né, a sanções disciplinares. Nós veremos aqui, tem 1, 2, 3, até 5 sanções. Beleza? Nós trabalharemos todos aqui. E ele tem que ter essa submissão, tem que cumprir com cautela, conforme a lei prevê. Indenização à vítima e seus sucessores, indenização ao Estado quanto possível pelas despesas, higiene pessoal e asseio com sua cela. Gente, isso aqui não é um direito dele, é um dever que ele tem que ter. Beleza? Ele tem que ter higiene pessoal e ele tem que ter asseio com sua cela ou alojamento, bem como conservar os seus objetos de uso pessoal. Beleza? Deveres do condenado, mas note que a lei aplica esses deveres ao provisório também. Beleza? São deveres aí. É porque é importante você compreender, porque já foi cobrado também, na verdade a lei é muito extensa, mas eles exploram vários pontos ali, do trabalho, aquela parte da assistência, parte da progressão de regime que nós veremos, parte das sanções que pode aplicar, saída temporária, beleza? Permissão de saída, são muitas coisas aqui, então você precisa fazer um estudo com cautela, por isso que eu falo com calma, vai estudando, a gente vai levando tranquilo aqui, nem que você divide, se você acha que tá pesado, já tô no terceiro bloco, tá pesado, dá uma pausa, dá uma continuidade depois, se tá de manhã, à noite, ou até mesmo no outro dia, com mais calma. O ideal é que você veja numa aula só, né? Mas se você achar que ficar rebuscado, que é o primeiro contato, tranquilamente você fazer essa divisão. Assiste 3 blocos, depois dos outros 3 blocos subsequentes, beleza? O importante é que você compreenda o assunto, certo? Direitos. E aqui já tem muito direito também, não tô achando muito direito, né? Beleza. Alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração. Então, trabalho como direito dele também. Dever do Estado, dever do preso e direito também do preso. Previdência social tá aqui, ó, gente, atenção. Previdência social é um direito, por mais, atenção, por mais que o trabalho do preso não está sujeito a CLT. Por mais que não esteja sujeito a CLT, ele tem direito à previdência social, beleza? Não tem nada a ver, entre aspas, é uma coisa com a outra.
Constituição do pecúlio. Constituição do pecúlio. Gente, o pecúlio, aquela remuneração que ele recebe, ela vai ter as destinações, né? Reparar a vítima, estado e tudo mais. O que sobrar vai ser constituído pecúlio dele. Através da caderneta de poupança, que é o que a lei traz ali para o que sobra da remuneração dele. Beleza? Tranquilo ou não? Tranquilo ou não? E aí, quando ele vai ser liberado, né? Quando ele for liberado, ele vai pegar esse dinheiro, né? Que tiver lá. Porque aquele artigo que nós vimos, que já tem aquelas destinações lá, indenização da família e tudo mais, lá ainda naquele artigo, no parágrafo 2º, eu não trouxe aqui, mas ele traz que o que sobrar, né, será depositado para a constituição do pecúlio em uma caderneta de poupança. E quando ele for sair, for vazar da unidade, vai ser entregue para ele. Beleza? Então, é um direito dele a constituição do pecúlio. Proporcionalidade na distribuição do tempo para trabalho, descanso e recreação. Atenção nesses 3 grifados aqui. Beleza? Já eu explico para os senhores já. Exercício das atividades profissionais, intelectuais e artísticas. Assistência material à saúde jurídica e educacional. Tá vendo? Assistência também um direito do preso. Chamamento nominal. Olha que interessante aí. Chamamento nominal, não numeral. Então você chama o preso não pelo número, né? Igual no filme, você vê lá o preso com roupinha e um número nela. Tem realmente, mas você não vai chamar ele 19 ou 18, não. Vai chamamento nominal, como é um direito, né, dele previsto na lei. Aqui, sendo visando ao que a lei tá falando, não o que acontece na prática. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal reservada para o advogado, igualdade de tratamento, salvo disposições quanto à individualização da pena, né, e aí haverá diferenciação e distinções dos tratamentos conforme cada condenado, audiência especial com o diretor do estabelecimento, representação ou petição a qualquer autoridade de defesa, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, leitura, né, e de outros meios de informação que não comprometem a moral e os bons costumes, atestado de pena a cumprir emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Então, esse atestado ali de pena será emitido anualmente. Aqui eu grifei porque eu já vi uma questão cobrando até uma questão mais pesadinha, falando que seria semestralmente, mas não, é anualmente. Agora, desses direitos é importante você lembrar? É importante você lembrar o seguinte: esses direitos, alguns deles podem ser suspensos ou restringidos, beleza? Suspensos ou restringidos, que são esses que estão grifados, o 5, 10 e o 15. Eles poderão, então, 5, 10 e o 15. Eles poderão ser suspensos ou restringidos. Então, a recreação, o descanso, a visita dele pode ser suspensa. Eu lembro quando eu trabalhava no sistema prisional, né? Alguma ala lá tocava terror e uma das consequências era a suspensão das visitas, né? Por ato motivado de quem? Do diretor. Ato do diretor. Motivado, obviamente. Beleza? Então, tranquilo. Leve isso daí. É muito importante isso daqui. Obviamente, gente, que esses direitos do preso vai aplicar também ao preso provisório, assim como os deveres. Beleza? Assim como os deveres, os direitos também são aplicados ao preso provisório e aquele submetido à medida de segurança, que nada mais é que é o cara que é inimputável, beleza? Inimputável. Ele está lá no hospital psiquiátrico, de custódia, tem aí o local apropriado, nós veremos isso daqui. Os locais conforme cada tipo de preso, beleza? Então, vem cá para mim novamente. A gente vai dar continuidade no próximo bloco. Direitos, deveres. É interessante fazer o link lá nos estabelecimentos, que nós entraremos nessa parte de estabelecimentos penais. Quem está no regime fechado, cumpre pena onde? Quem está no regime semiaberto?
no regime aberto, beleza? E aqui eu trouxe todos esses detalhes para a gente trabalhar ainda no próximo bloco. Entraremos sanções das recompensas. Sanção é para aquele que comete uma falta dentro do unidade prisional. Ele cometeu uma falta grave, falta média, falta leve, ele será submetido a uma sanção. Sanção pode ser aplicada pelo diretor, uma que é ali é homologada pelo juiz, que é o RDD. Veremos as características do RDD. Então, de forma bem detalhada, nós estamos trabalhando toda a lei de execução penal de forma completa e aprofundada aí, conforme os concursos estão vindo aí cada dia mais pesados alguns, né? E aí você tem que chegar lá preparado, com segurança. E é isso que nós estamos fazendo. Então, no próximo bloco, veremos sanções e recompensas e daremos continuidade aí na nossa lei de execução penal, caminhando já para a parte final ali, a parte que versa ali sobre progressões, que é bem interessante, você precisa ter um domínio ali também. Beleza? Te aguardo ali no próximo bloco e